Sejam bem-vindos ao canal do Vato Concurso. Hoje vamos dar início ao nosso projeto aí rumo à Polícia Penal do Ceará. Pessoal, hoje nós preparamos aí 20 questões para nós trabalhar, focando aí na Polícia Penal do Ceará. Começaremos aqui nosso projeto iniciando com a disciplina de Direito Constitucional, mais especificamente aí Direitos e Deveres Individuais, o artigo 5º aí da nossa Constituição Federal, certo? Lembrando que estaremos aqui trabalhando sempre questões da banca e DECAN, certo? Banca e DECAN. E foi a banca aí que está escolhida para sediar esse concurso da Polícia Penal do Ceará. Então, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like. Toda semana estaremos trazendo aí muito material aí gratuito para vocês. E nós temos aí uma longa jornada até a nossa prova da Polícia Penal do Ceará e nós vamos auxiliá-los até a prova, ok? Lembrando aí também que se você ainda não adquiriu o nosso Vademecum para a Polícia Penal do Ceará, já está disponível aí no nosso site, certo? Deixei aí abaixo o link na descrição, certo? O nosso Vademecum da Polícia Penal do Ceará atualizado já para 2024, certo? Quem estiver adquirindo agora, saindo o edital, você tem direito a todas as atualizações pós-edital, beleza? Então aí, sem mais delongas, vamos aí para nossas questões. Lembrando que estaremos aqui trabalhando sempre questões da banca e DECAN. Então vamos focar aí 100% nessa banca até o dia da nossa prova, certo? Então, sem mais delongas, aí vamos para a nossa primeira questão. Questão número 1, ó. Acerca dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, analisa as afirmativas a seguir. Primeira alternativa, ó. É garantido o direito de herança, sendo regulada pela lei brasileira a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Pessoal, de fato, aqui é garantido o direito de herança, certo? Só que existe aqui uma situação que deve ser vista. A lei ela vai dizer que esse é garantido esse direito, porém sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, certo? Lembra aqui, ó, do de cujos, certo? Então, sempre que não lhe sejam mais favorável a lei pessoal do de cujos que terá garantido esse direito, beleza? Então, por esse motivo, alternativa 1 incorreta. 2, ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crimes praticados antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Pessoal, aqui ele generalizou, ó, em caso de crimes praticados ou antes da naturalização. Então, não é qualquer crime, sim os crimes comuns. Os crimes comuns aí praticados antes da naturalização, certo? Então, por esse motivo, alternativa 2 aí também incorreta. 3, ó. A prisão ilegal deverá ser relaxada imediatamente pela autoridade policial. Senhores, aqui não é autoridade policial, e sim a autoridade judiciária, certo? Autoridade judiciária aí que deve relaxar imediatamente a prisão ilegal, beleza? E por fim, alternativa 4, para os trabalhadores urbanos e rurais é garantido o salário nunca inferior ao mínimo, correto? Exceto para os que percebem remuneração variável. Senhores, negativo, certo? Esse pessoal aqui, ó, que percebe remuneração variável estão inclusos no rol aí, certo? Da garantia de ter o salário nunca inferior ao mínimo, certo? Então, eles também fazem parte aqui desse direito, beleza? Então, temos aí 4 alternativas, todas 4 aí estão incorretas. Então, vamos ver aqui nosso gabarito. Nesse sentido, letra E. Nenhuma das afirmativas estão corretas, beleza? Então, vamos aí para a nossa questão de número 2. Questão número 2, ó. Em se tratando dos direitos e deveres individuais coletivos presentes no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que, então vamos lá, ó. Letra A, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeito. Alternativa aí correta, já de cara, gabarito nossa questão número 2, letra A, certo? Então, aí são gratuitas sim as ações de habeas corpus e habeas data, certo? E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Beleza? Então, afirmativa aí correta. Vamos ver aqui o erro das demais, ó. Letra B. O Estado não indenizará, ó, não indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Negativo, certo? Aqui o condenado aí por erro judiciário, como também aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença, deve ser sim indenizado, ok? Então, a alternativa é incorreta. Letra C, ó. Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei não admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Senhores, aqui é o seguinte, ó. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei permitir,
certo? A lei admitir a liberdade provisória ou sem fiança, certo? E não, aqui a lei não admitir, beleza? E por fim, a alternativa D, ó, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta for intentada no prazo legal. Ao contrário, na verdade aqui é se esta não for intentada no prazo legal, certo? Caso aqui a ação pública não seja intentada no prazo legal, aí sim vai ser admitida a ação privada, beleza? A ação privada vai ser admitida aqui nos crimes de ação pública, caso a ação pública não seja aí intentada no prazo legal, beleza? Então, a alternativa da nossa questão número 2, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3. A respeito das associações, é correto afirmar que, então, falando aí de associações, certo? Letra A. A liberdade de associação é plena e irrestrita. Plena e irrestrita, certo? Senhores, a liberdade de associação é um direito aí de todos, certo? Porém, ele deve seguir alguns critérios, certo? Por exemplo, a liberdade de associação ela deve ser para fins lícitos e vedada de caráter paramilitar, certo? Ou seja, então ela não é aí plena nem irrestrita, certo? Ela tem que atender esses requisitos de ser para fins lícitos e vedado de caráter paramilitar, certo? Então tem que respeitar aí esses critérios para que você tenha essa liberdade de associação garantida. Beleza? Letra B, ó. Decisão judicial passiva de reforma pode dissolver uma associação. Senhores, ó, decisão judicial passiva de reforma. Pessoal, quando falamos aqui em dissolver uma associação, ela tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado, certo? Transitado em julgado. Não pode ser aqui uma decisão passiva de reforma, beleza? Letra C, ó. Podem ter suas atividades suspensas após decisão judicial. Correto. Perfeito aí, ó. Podem ter suas atividades suspensas, ó, suspensas após decisão judicial. Quando falamos aqui em suspensão das atividades, deve existir a decisão judicial, certo? Quando falamos em dissolver uma associação, também deve existir a decisão judicial, porém, ela deve ser transitada em julgado, beleza? Então, não confunda aqui, ó. Quando falamos em suspensão, basta aí a decisão judicial, certo? Quando falamos em dissolver a associação, tem que ter a decisão judicial, porém transitada em julgado. Ela não pode ser aqui, ó, passível mais de reforma. Beleza? Então, o gabarito aí da nossa questão número 3, letra C. Vamos ver aqui o erro das demais, ó. Ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Pessoal, que é o seguinte, ó. Para representar seus filiados judicialmente e extrajudicialmente, as associações devem ser expressamente autorizadas, certo? Então, aqui não implícitos, aqui tem que ser expressamente autorizadas, beleza? Ó, a criação de uma associação depende de autorização. Pessoal, a criação de associação na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, certo? Eles independem de autorização, certo? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, certo? Então, o gabarito é a nossa questão número 3, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. Ao Instituto do Júri Penal é assegurado. Então, falando aí do Instituto do Júri. Alternativa A, a extensividade da defesa. B, o resguardo da votação. C, a autonomia dos veredictos. D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E E, a irrecorribilidade dos veredictos. Pessoal, quando falamos em Instituto do Júri, nós vamos ter asseguradas aí 4 situações, certo? Nós vamos ter lá plenitude da defesa, certo? Plenitude de defesa. Nós vamos ter o sigilo das votações. Sigilo das votações. Teremos a soberania dos veredictos, certo? Soberania dos veredictos. E por fim, teremos aí a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ó. Crimes dolosos contra a vida, beleza? Então, dolosos aí contra a vida. Preste atenção aqui, ó, nesse nosso último item.
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Diversas questões gostam de trazer aí, junto com essa descrição de dolosos contra a vida, colocar aí os crimes culposos contra a vida, certo? Mas quando falamos em Instituto do Júri, eles têm a competência para o julgamento apenas dos crimes dolosos contra a vida, certo? Então, voltando aí, ó, plenitude de defesa, certo? O sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Então, sendo assim, gabarito nossa questão número 4 aqui, ó, letra D, certo? A competência para o julgamento dos crimes ó, dolosos contra a vida, beleza? Então, gabarito aí dando a questão número 4, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Pessoal, essa questão aqui, nós vamos ter que preencher essas lacunas aqui, ó, que estão em aberto, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Lacunazinha aqui, outra aqui, ó. Aqui também, beleza? Então, ela vai dizer aqui o seguinte, ó, que a casa é, aí abre a lacuna, do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de, aí abre aí lacuna, ou para prestar socorro, ou durante o dia por. Com base na Constituição Federal, assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Senhores, senhores, aqui nós estamos falando aqui de um inciso bem conhecido aqui do nosso artigo 5º, bem cobrado em prova, que é o inciso aqui 11, certo? Onde ele vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo, certo? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, beleza? Então aí nós vamos ter aqui, ó, a casa é asilo inviolável, então vamos ver aqui nossa alternativa que consta aqui a primeira lacunazinha dizendo asilo inviolável. Nós temos letra B e temos letra D, certo? Então já cortamos aí letra C e letra A. Vamos ver aqui a segunda lacuna, ó. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Então vamos ver aqui nossa alternativa: flagrante delito ou desastre, certo? Então aqui, letra D vai dizer o seguinte: ó, flagrante delito ou desastre, certo? Letra A aqui, letra B vai falar só apenas desastre. Então já cortamos aí a letra B. Por fim, ó, para prestar socorro ou durante o dia por decisão judicial, certo? Determinação judicial, no caso aqui, ó. Determinação judicial. Então, correto aqui, gabarito da nossa questão número 5, letra D, certo? Asilo inviolável, flagrante delito ou desastre, determinação judicial. Beleza? Inciso aí 11 do nosso artigo 5º, inciso bem conhecido, bem cobrado em prova, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Acerca dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ó, inafiançáveis e imprescritíveis previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Letra A. A prática do racismo constitui crime imprescritível, porém é crime afiançável. Negativo, certo? O crime de racismo ele é crime imprescritível e inafiançável. Inafiançável, certo? E não aqui afiançável, como diz a alternativa. Letra B, ó, todo crime hediondo é inafiançável e imprescritível. Senhores, os crimes hediondos, eles não são imprescritíveis, certo? Então aqui está errado. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Letra C, ó, trata de crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Correto, perfeito, certo? Então aqui os crimes aqui de ação de grupos armados são sim inafiançáveis e imprescritíveis. Beleza? Então gabarito nossa questão número 6, letra C. E por fim aqui, nossa letra D, ó, a prática da tortura, diferentemente do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, constitui crime imprescritível. Senhores, nem a tortura e nem o tráfico de ilícitos não são crimes imprescritíveis, certo? Apenas inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, certo? Então aqui também incorreto. Então vamos fazer aqui uma pequena revisão. Ó, crimes imprescritíveis, ó. Vamos fazer aqui, ó, imprescritíveis. Imprescritíveis. Os inafiançáveis
por fim, os insuscetíveis de graça e anistia. Eu vou colocar aqui graça e anistia, vocês já sabem, certo? E anistia. Na primeira tabelinha aqui, vocês vão colocar dois crimes, ó, racismo e ação de grupos armados, certo? Racismo e ação de grupos armados. Vocês vão lembrar do seguinte mnemônico, ração. Lembrem do seguinte mnemônico aqui, ó, ração. Então, quando falamos aqui de crimes imprescritíveis, estamos falando aqui de ração, racismo e ação de grupos armados. Quando falamos aqui de inafiançáveis, vão ser todos, tanto o racismo como a ação de grupos armados, o tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Então, vai ser aqui, ó, ração, os 3T, H, certo? Racismo, ação de grupos armados, ó, tráfico, terrorismo e tortura, 3T, e por último, H, que são crimes hediondos, o H aqui de hediondo. E por fim, ó, são insuscetíveis de graça e anistia, os 3T, H. Então aqui, ó, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Então vocês colocam aí, mentalizem essa tabelinha na cabeça dos senhores. Quando falamos aqui em prescritíveis, você já coloca em primeiro lugar, ó, imprescritíveis, ração, inafiançáveis, todos, e insuscetível de graça e anistia, 3TH. Quando você vem aqui para inafiançáveis, ó, o ração, você joga para cá, imprescritível, e o 3TH, você joga para cá, insuscetível de graça e anistia. Então, vocês mentalizem aí essa tabelinha, esses mnemônicos, que com certeza vocês não vão errar questão nenhuma a respeito desses crimes, certo? Crimes aí inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia, beleza? Espero ter ajudado aí com esse mnemônico. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7. Ó. Estabelece o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, exceto. Então, vamos ver qual alternativa aqui está incorreta relacionada aí ao nosso artigo 5º. Beleza? Letra A. Ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Correto, certo? Lembrando aqui, ó, sempre dessas palavrinhas-chave, ó, consentimento do morador, certo? E não do proprietário, como diversas questões gostam de cobrar. Fique atento, ó. Morador, certo? Salvo em flagrante delito ou desastre, ó. Flagrante delito ou desastre, prestar socorro durante o dia e por determinação judicial e não determinação policial, como também diversas questões gostam aí de confundir e trocar aí judicial por policial. Beleza? Então, alternativa aí correta. Letra B, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, aqui, ó, correto também. Lembra aqui dessas palavras-chave, ó. Independentemente de autorização, certo? Deve ser exigir isso aí, ó. É exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente, certo? E não a autorização dessa autoridade, mas sim é exigido o prévio aviso, beleza? Questões aí gostam muito também de trocar e confundir o aluno aí com essa situação aí de autorização e prévio aviso, beleza? Então aí a alternativa B também correta. Letra C, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis, ó, e imprescritíveis a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Senhores, aqui errado, certo? São crimes aqui inafiançáveis e imprescritíveis, o crime de racismo e ação de grupos armados. Lembrem lá da tabelinha que a gente fez na questão anterior. Imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Quando falamos aí de crimes inafiançáveis, estamos falando de todos. Ação de grupos armados, racismo, certo? Os 3T, que é tortura, tráfico e terrorismo, e os crimes hediondos, certo? Quando falamos aí de imprescritíveis, estamos falando apenas de ação de grupos armados e o racismo, que é o conhecido aí mnemônico ração, certo? Já aí o crime de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, que são os 3TH,
eles vão ser inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Então, questão aqui incorreta, letra C, o gabarito da nossa questão número 7. Beleza? E por fim aqui, letra D, ó. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, ó, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Também perfeito, alternativa aí correta. Então, gabarito nossa questão número 7, letra C, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8. Ó. A respeito da temática dos direitos e garantias fundamentais, analisa as afirmativas a seguir. Então, vamos ver aqui nossas alternativas. Ó. Alternativa 1. O habeas corpus ó, pode ser formulado sem advogado, não tendo de obedecer a formalidades processuais ou instrumentais, sendo por força do artigo 5º da Constituição Federal gratuita. Senhores, aí correto, certo? Perfeito aqui nossa alternativa 1. Correto. O habeas corpus ele não necessita de advogado, beleza? Ela não exige de obedecer aquelas formalidades processuais ou instrumentais, como também ela é de forma gratuita, certo? Então, se liga aqui nas palavrinhas-chave, ó. Não necessita de advogado, certo? Não necessita de obedecer aí as formalidades processuais, como também aqui ela é de forma gratuita. Beleza? Então, alternativa 1 correta. 2, ó, a segurança pública é não apenas dever do Estado, como também direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Perfeito aqui, certo? Correto também nossa alternativa 2. Por fim, alternativa 3, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, ó, a prática de tortura, tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo, como também os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Também aqui mais uma questão falando aí dos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Lembrou lá, ó, da nossa tabelinha. No caso aqui nós temos a tabelinha do meio, que é inafiançáveis, e a última tabelinha lá, insuscetíveis de graça ou anistia, que será aqui os 3T, H, certo? Tortura, tráfico e terrorismo e os crimes hediondos. Então, alternativa aí também correta. Então, gabarito nossa questão aqui, letra A. Tanto a alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9. Quanto aos direitos fundamentais, na visão do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. Primeira alternativa, ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Perfeito, senhor. Já revisamos aqui diversas vezes nas nossas questões respeito aí do crimes inafiançáveis e imprescritíveis, que são aqui tanto o racismo como a ação de grupos armados, certo? Então, alternativa aí correta. 2. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também aqui perfeito, alternativa 2, correto. E 3. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a de trabalhos forçados. Negativo, senhores. Aqui não existe essa situação aqui de trabalhos forçados, beleza? Então, apenas aí a 1 e a 2 estão corretas. Gabarito nossa questão número 2, letra C, 1 e 2. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 10. A Constituição da República reconhece a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados, exceto. Então, vamos ver aqui a alternativa que não está relacionada aí à instituição do júri, certo? Vamos lá, letra A, o sigilo das votações, B, a plenitude da defesa, C, soberania dos veredictos e D, participação de parentes do réu. Senhores, quanto à instituição do júri, nós vamos lá ter 4 situações, como já foi explicado em questões anteriores, certo? Nós teremos a plenitude de defesa, certo? Nós teremos o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Então, nesse caso aqui, ó, letra A, sigilo das votações, correto. Letra B, plenitude da defesa também, que está relacionada à instituição do júri. Letra C, também aqui, soberania dos veredictos, correto. Beleza? Então, a única alternativa aqui que não está relacionada à instituição do júri é participação de parentes do réu. Aqui a alternativa incorreta, certo? Então, o gabarito da nossa questão número 10, letra D, ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 11. Ó. Quanto à Constituição Federal de 1988, analisa as afirmativas a seguir.
As presidiárias, ó, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Correto, senhores? Então, é um direito aqui das presidiárias, certo? Permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 2. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, ó, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Positivo também aqui, alternativa correta. E 3, ó, será vedada a ação privada nos crimes de ação pública, mesmo se esta não for intentada no prazo legal. Senhores, quando a ação pública aqui não for intentada, ó, no prazo legal, será permitida a ação privada, certo? E não vedada. Então aqui será permitida a ação privada nos crimes de ação pública, certo? Se esta não for intentada no prazo legal, ok? Então, alternativa 3 aqui incorreto. Então, o gabarito da nossa questão aqui, alternativa 1 e 2 correto, letra C, gabarito da nossa questão número 11, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 12. Ó. Nos termos da Constituição Federal de 1988, quanto à prisão, é correto afirmar que... Vamos lá, letra A. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que efetuado o necessário pagamento da fiança. Senhores, a situação aqui é o seguinte, certo? Ninguém será levado à prisão nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória, ok? Porém, tanto com ou sem fiança. Não aqui como a alternativa fala, só com ao pagamento de fiança, certo? Então, por esse motivo, alternativa incorreta, certo? Desde que seja aí com ou sem fiança. Letra B, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Beleza. Na sua falta, a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Senhores, aqui não na sua falta, certo? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e também, certo? E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, tanto vai ser aqui ao juiz competente, certo? E também aqui a família do preso ou a pessoa por ele indicada, certo? Então, alternativa B, incorreta. Letra C, ó, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e mediante pagamento a presença de advogado. Pessoal, aqui, essa situação aqui, mediante pagamento, não, certo? O preso ele será informado dos seus direitos, entre os quais o permanecer calado. Até aí tudo bem. Sendo assegurada a assistência da família e do advogado, certo? Então não tem essa situação aqui de mediante pagamento, a presença de advogado, ok? Por fim aqui, letra D, gabarito nossa questão número 12, diz o seguinte, ó, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo ó, nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Perfeito aqui, alternativa correta. Nossa questão número 12, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 13. Ó. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a pena de banimento. Então, falando aqui da pena de banimento, vamos ver a alternativa aqui relacionada. Letra A, é vedada no Brasil. B, equivale à perda de bens. C, aplica-se aos crimes hediondos. E D, depende de regulamentação em lei. Senhores, a pena de banimento é uma das penas aí expressamente vedada no Brasil, certo? Nossa Constituição Federal traz aí que não haverá penas de banimento, certo? Tanto aí de banimento como não poderá ter aqui de morte, certo? Não poderemos ter aí a pena de caráter perpétuo, certo? Caráter perpétuo. Não poderemos ter também a pena de trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Também não poderemos ter as cruéis, certo? Então nós teremos aí 5 penas aí expressamente vedadas no Brasil. A de banimento, certo? A de morte, a de caráter perpétuo, trabalhos forçados e cruéis. Porém, nós temos uma ressalva aí na pena de morte, ó. Pena de morte, vocês gravem aí que temos uma ressalva na pena de morte, que apesar dela ser vedada, mas existe uma situação onde ela pode ser sim aceita, que é no caso de guerra declarada, certo? Então, no caso aí de guerra declarada, pode-se sim existir a pena de morte, beleza? Mas aí, em regra, nós temos aí essas 5 penas aí vedadas no nosso ordenamento jurídico, ok? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 14. Ó. Nos termos da Constituição Federal,
A ação popular pode ser proposta. Então, a ação popular ela pode ser proposta por quem? Letra A, apenas pelos juízes. B, por qualquer cidadão. C, apenas pelo Ministério Público. D, pelos brasileiros e estrangeiros residentes no país. E E, apenas pela administração pública. Senhores, a ação popular ela pode ser proposta aí por qualquer cidadão, certo? Qualquer cidadão. Gabarito nossa questão número 14, letra D, certo? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, certo? Então aí é a ação popular proposta por qualquer cidadão. Beleza? Gabarito nossa questão número 14, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 15. Ó. Considera as afirmações relacionadas com o mandato de segurança coletiva. Então, falando agora do mandato de segurança coletivo. Alternativa 1. Ó, pode ser impetrado por qualquer cidadão em defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Senhores, vimos agora na questão anterior que essa situação aqui está relacionada com a ação popular, certo? Ação popular. E não aí o mandato de segurança coletivo, certo? Então, alternativa aí 1, incorreta. 2, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Correto, certo? E aqui é uma das situações que pode aí ser impetrado o mandato de segurança coletivo por partido político com representação no Congresso Nacional. E 3, ó, pode ser impetrado por organização sindical. Correto. Entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Também aqui perfeito, correto. São as situações aí que pode ser é, proposto aí o mandado de segurança coletivo. Então, alternativa 2 e 3, correta, gabarito da nossa questão, letra C, certo? Apenas a 2 e a 3 estão corretas. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 16, ó. João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, qual o recurso que João pode apresentar para garantir a sua liberdade? Então, falando aí de liberdade, falamos aí de prisão, né? Então, João cometeu um crime, foi preso, certo? Porém, ele foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial. Então, já vimos aí algumas irregularidades nessa prisão dele. Então, já a partir aí de início, aí na leitura do enunciado, já podemos concluir que a situação versa sobre uma prisão ilegal, certo? Foi decretada por tempo indeterminado, sem que tenha havido apresentação de João à autoridade competente, violando assim as disposições constitucionais legais. Então, estamos falando aí de uma prisão ilegal, certo? Então, nesse sentido aqui, o remédio constitucional que vai garantir aí a liberdade dele será aí o habeas corpus, certo? Letra B, senhores. Quando o habeas corpus aí que vai garantir a liberdade de João, tendo em vista aí sua prisão ilegal, certo? Então, gabarito nossa questão aí, letra B, ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 17. De acordo com a Constituição Federal, será concedido habeas corpus, ó. Será concedido habeas corpus se: letra A, for necessário proteger qualquer direito líquido e certo do cidadão. B, as autoridades públicas praticarem qualquer ilegalidade. C, o poder público agir com o desvio de poder. E D, alguém sofrer coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Senhores, será sempre concedido o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, sempre aí que estiver relacionada à situação de liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, estamos falando aí do habeas corpus, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão 17, letra D, ó. Alguém sofrer coação, sua liberdade de locomoção. Quando estivermos falando de liberdade de locomoção, já vocês relacionam aí com o habeas corpus, certo? Por ilegalidade, o abuso de poder. Então, gabarito da nossa questão 17, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão.
Questão número 18, ó. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por. Então, mandato de segurança, ó. Mandato de segurança coletivo. Porque ele pode ser impetrado. Vamos lá. Partido político. Senhores, não apenas o partido político, certo? Para a alternativa que está correta, deve-se ter partido político desde que ele tenha representação no Congresso Nacional, certo? Esse partido político aqui ele tem que ter a representação no Congresso Nacional, senão ele não pode impetrar o mandato de segurança coletivo, certo? Então, alternativa um aí incorreta. 2. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos direitos de seus associados. Perfeito, certo? Aqui, alternativa correta. Lembre-se aqui que essa associação ela deve estar em funcionamento há pelo menos um ano, certo? 3. Ó, entidade de classe em favor dos associados, independentemente da autorização desses. Também aqui, alternativa 3, correta. Beleza? 4. A empresa de capital misto, não há essa previsão aqui na Constituição Federal, alternativa incorreta. E 5, ó, entidade de classe, ainda que a pretensão vinculada interessa apenas a uma parte da categoria. Senhores, a alternativa aqui também correta, certo? Essa situação aqui, ainda que a pretensão vinculada interessa apenas a uma parte da categoria, está assegurada aí pela súmula 630 do STF, certo? Ela vai dizer o seguinte, que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão vinculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria. Então, temos aqui a 2 correta, 3 correta e 5 correta. Gabarito aqui da nossa questão, letra B. Apenas os itens 2, 3 e 5 estão corretos, ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 19. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, é utilizado o seguinte remédio constitucional. Então, qual o remédio constitucional que assegura aí a situação do contexto aqui descrito? Habeas datas, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Senhores, quando falamos aqui, ó, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, certo? Constantes registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público. Estamos falando aí do habeas data, certo? Gabarito da nossa questão número 19, letra A, certo? Será sempre aí concedido o habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, como também para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, certo? Então, algumas palavras-chave aí para vocês lembrarem do remédio constitucional habeas datas, falando aí de informações relativas, certo? Para a retificação de dados, então aí vocês já atentam aí para esse bizu, falando aí de informações relativas à pessoa do impetrante, como também aí para a retificação de dados, estão relacionadas aí a habeas datas, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 20, senhores. Ó, Alexandre e Ricardo, advogados, estavam circulando pelo pátio do batalhão do Corpo de Bombeiros, quando escutaram que determinado oficial, em flagrante de nepotismo, tinha acabado de nomear a fila para ocupar o cargo comissionado na corporação. Nesse caso, para evitar a lesão à moralidade administrativa, é cabível a propositura de A. Mandado de injunção, B. Habeas datas, C. Habeas corpus, D. Ação civil pública e E. Ação popular. Senhores, se atentem aqui à palavra-chave, para evitar a lesão à moralidade administrativa, certo? O que nós devemos aqui propor nessa situação para que evite a moralidade administrativa seria a ação popular, certo? Qualquer cidadão ele é parte legítimo para a população popular, que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, certo? Ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Então, é cabível a propositura aqui de ação popular, nesse caso específico, certo? Para que se evite a lesão à moralidade administrativa. Então, o gabarito aí da nossa questão número 20, letra E. Então, aí, senhores, finalizando aqui nossa primeira bateria de questões focada no concurso Polícia Penal do Ceará.
certo? 20 questões aí. Espero ter ajudado com os mnemônios, com os bizu, com nossos comentários, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like aí, deixa o gabarito aí de quantas questões vocês acertaram nos comentários. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida dos senhores, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.